Você conhece muitas palavras em inglês, mas na hora de falar, elas somem, desaparecem e você trava? Você precisa assistir a este vídeo. Olá, eu sou a Teacher Si Locatelli e neste vídeo eu quero conversar com você sobre por que acontece esses brancos, essas travas na hora de falar inglês. Todos nós sabemos que nós precisamos conhecer palavras, porque afinal de contas as sentenças, as frases são feitas de palavras e nós devemos saber usar essas palavras e na ordem correta. Se nós não soubermos usar as palavras, não tem como criar frases e não tem como falar. Eu gosto de pensar que as palavras são como ingredientes, alimentos. As receitas, os pratos preparados são as frases nas quais você precisa fluir em inglês. Às vezes nós abrimos a geladeira, que é o nosso cérebro, e lá dentro você pode ver vários ingredientes, muitas palavrinhas mesmo. Mas você olha para todas aquelas palavras, todos aqueles ingredientes e ainda não sabe como começar a sua receita ou o que cozinhar. Isso já aconteceu com você? Muitas pessoas ficam estudando e aprendem muito vocabulário, mas na hora de falar não conseguem criar receitas interessantes com essas palavrinhas soltas. Mas afinal de contas, por que isto acontece? Se você tem os ingredientes ali, por que você não consegue cozinhar? Se você tem as palavrinhas aí na sua cabeça, por que você não consegue falar? É porque você tem os ingredientes dentro da geladeira. Se você abrir a geladeira, você vai conseguir ver os ingredientes e vai conseguir pensar em alguma combinação para fazer de fato uma receita, um prato. Mas, se você não abrir a geladeira, se você não estiver vendo os ingredientes, talvez você nem saiba o que tem lá dentro e aí você não vai saber o que você pode ou não preparar, cozinhar, não é mesmo? Ou seja, você tem muitas palavras soltas aí no seu cérebro e se você estiver lendo e ver essas palavras ali no livro, no texto, você vai reconhecer. Se você estiver ouvindo um podcast, uma entrevista, um áudio, uma música, você vai se lembrar, você vai reconhecer essas palavras. Você sabe até o que elas significam. Mas acontece que quando você quer falar ou escrever, de uma forma geral se comunicar, tirar de dentro de você essas palavras para fora, você nem se lembra delas, você não sabe usá-las. E sabe por que isso acontece? O problema é que essas palavras ainda são passivas, palavras passivas, elas não estão ativas, não são palavras ativas ainda. Sim, de uma forma geral, há duas categorias para todas as palavras que nós aprendemos. Elas podem então ser ativas ou passivas. E o que são active words, as palavras ativas? São todas as palavras que você conhece e que você consegue usá-las quando você está escrevendo ou quando você está falando. Você consegue criar frases com elas, ok? Ou seja, elas estão lá no seu cérebro e elas estão ativas porque você sabe o que fazer com elas. Por exemplo, se eu digo milk, você vai dizer I like to drink milk. I drink milk in the morning. I don't like milk. Você consegue criar frases com milk. Então, milk é uma palavra ativa. E a outra categoria, as passive words, são as palavras passivas. São todas as palavras que você já aprendeu algum dia. Se você ver essas palavras escritas ou ouvir numa música ou em algum lugar, ou mesmo alguém falando para você, você vai se lembrar dessas palavras, você vai reconhecer e vai até saber o que elas significam. Mas quando você precisa escrever ou falar alguma coisa, você nunca usa essas palavras, você nem se lembra delas na verdade, certo? Embora elas estejam ali guardadinhas no seu cérebro, você não é
não é capaz, não consegue usá-las numa frase, ok? Então essas palavras são as palavras passivas. E um problema é que muitas pessoas, muitos métodos acabam ensinando que você tem que aprender mais e mais vocabulário, mais e mais palavras, e o que acaba acontecendo é que esse monte de vocabulário fica todo passivo na sua mente. E na hora de falar, você realmente tem poucas palavras ativas para colocar para fora, entende? Então, podemos dizer que, na verdade, uma pessoa consegue fluir no inglês não pela quantidade de vocabulário que ela conhece, que ela tem passivamente guardado no seu cérebro, mas pela quantidade de palavras ativas nas quais ela consegue se expressar e criar frases diferentes. Ou seja, importa se todo aquele vocabulário que ela tem está ativo ou passivo na mente dela. Se você é meu aluno do curso completo do zero ao avançado, você sabe que nós apresentamos as palavras e fazemos elas ficarem ativas. Você cria frases diferentes em várias situações com a nossa metodologia de bloquinhos, trocando com quem você faz as coisas, aonde você faz as coisas, quando você faz as coisas, para que você crie a maior quantidade de frases diferentes, para que essas palavras realmente fiquem ativas na sua mente, e daí na hora de se expressar você vai facilmente falar, criar uma frase com elas. Agora, se você não faz o meu curso completo, considere fazer, considere ter a minha ajuda. Entre em contato comigo, os meus contatos estão aqui na descrição. Mas calma, porque ainda neste vídeo eu vou te dar um segredo de como você consegue tirar essas palavras soltas da parte passiva e fazer elas ficarem na parte ativa para que você não trave e consiga se expressar no momento em que você precisa falar inglês. Bem, baseado no que nós já vimos até aqui, eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha mais importante? Aprender um novo vocabulário, aprender palavras novas todos os dias, ou aprender a ativar todas as palavras que já estão aí na sua mente, aquelas palavras passivas que você nem usa? Eu creio que a resposta ficou bem clara, né? Nós devemos primeiro ativar todas aquelas palavras passivas que nós temos, porque eu tenho certeza que você já tem bastante conteúdo solto aí. Nós precisamos estruturar todas essas palavrinhas e ativar todas elas. Depois que você já ativou todas elas, você vai aprender novas palavras e ativá-las também, não é mesmo? Agora vem a segunda pergunta. Como nós vamos ativar essas palavras passivas que já estão na nossa mente? Digo mais, mesmo que você ainda não tem na sua mente aquelas que você ainda vai aprender, como aprender essas palavras e já colocar elas na lista das ativas, não deixá-las lá na passiva? Como nós vamos fazer isso? Bem, a resposta é: não existe uma forma mais fácil, mais prática e eficaz de fazer isso do que criar frases com essas palavras, mas tem uma forma certinha para fazer. Aliás, todo o meu método de bloquinhos foi baseado nisso, porque eu já preparei de antemão para vocês, eu já separei as palavras, ou seja, são 6 bloquinhos, 6 categorias. No primeiro deles, você vai pôr o sujeito, a pessoa que vai fazer a ação. Eu faço isso, ele faz aquilo, eles fazem, enfim, são os pronomes. No segundo bloquinho ali, você vai colocar os verbos. Eu como, ele brinca, eles estudam, então como, brincam, estudam ali. O terceiro bloquinho você vai fazer uma pergunta, o que? Esse o que deve combinar com o verbo. Se eu digo eu como o que? Então aqui vai ser um vocabulário de comida. Se eu digo eles jogam o que? Um esporte, um jogo, então aqui vai vir um vocabulário de um esporte ou de um jogo, ok? Então esse o que combina com o verbo. Eu bebo o quê? Eu compro o quê? Certo? O quarto bloquinho é com quem nós fazemos isso. E aqui já é bem opcional, né? Nem todas as frases que eu vou criar eu vou dizer com quem eu faço aquilo. Eu como pizza com quem? Eu posso dizer eu como pizza com os meus amigos. I eat pizza with my friends. E ali você vai pôr com quem? With my mother, with my teacher. Eu trabalho com quem? Com meu irmão. I work with my brother. Né? Então você vai pôr ali já with my, with your, with the, por exemplo, com o professor, with the teacher. Então o quarto bloquinho é com quem. E como você viu, opcional, você não precisa dizer sempre. Você pode simplesmente dizer I eat pizza.
não dizer com quem. E dizer o quinto bloquinho, por exemplo, que é onde você faz isso. Eu como pizza em casa. I eat pizza at home, at school, at the office, na escola, no escritório, at the restaurant, né? No restaurante ou ainda no shopping, at the mall. Então, obviamente, aqui neste quinto bloquinho, nesta quinta lista, você vai colocar palavras de lugares em que você faz as ações. Agora preste atenção, as preposições têm que estar certinhas ali. Quando você vai usar at the, in the, on the, você precisa saber o que combina com cada um dos lugares. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, quando usar in, on, at, eu vou deixar aqui na descrição. Se você é meu aluno do curso completo, você já sabe que lá no nosso curso essas preposiçõezinhas já vêm grudadas ali com os lugares, com as palavrinhas, quando nós aprendemos elas, para que elas não fiquem passivas e você possa deixar elas ativas, criando muitas frases. Agora o sexto bloquinho é quando você faz isso. E aqui você vai colocar os períodos, de manhã, de tarde, de noite, agora, todos os dias. Então, in the morning, in the afternoon, at night, now, every day. Claro que este quando você faz isso, assim como o quinto onde você faz isso, também é opcional. Você pode parar a frase lá, I eat pizza with my friends. Não preciso dizer que eu como pizza com os meus amigos at home, ou ainda at night, de noitão, né? Se você quiser deixar uma frase bem enorme, aí sim você pode conseguir criar uma frase usando ali os 6 bloquinhos, vai ficar super completa. Então, desta forma, fazendo uma lista e classificando as palavras por lugares, pessoas, por períodos de tempo, por verbos e todo o vocabulário relacionado a cada um dos verbos, você vai conseguir criar muitas frases, você vai ativar e praticar essas palavras. Então, se você aprendeu uma palavra nova, vamos pensar num lugar, por exemplo, cinema. Você sabe que existe a palavra cinema ou movies. Eu gosto de usar movies. Então, para ativar essa palavra e você não esquecer dela nunca mais e conseguir incorporar no seu dia a dia, você precisa criar frases com ela. Você pode dizer, eu trabalho no cinema. I work in the movies. E uma dica bem bacana é você já criar a frase nas 3 formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Eu não trabalho no cinema, I don't work in the movies. E ali você pode fazer uma pergunta já, né, para alguém ali, no caso você. Você trabalha no cinema? Do you work in the movies? Você usou aqui então a regra de todos os verbos. Você pode criar outras frases usando a regra do verbo to be. Eu estou no cinema. I am in the movies. Eu não estou no cinema. I am not in the movies. E se eu quiser perguntar, você está no cinema? Are you in the movies? Desta forma, você está praticando não somente a palavra, mas também praticando a estrutura, usando com consciência a regra de todos os verbos e também a regra do verbo to be. Se você não tem essa noção, quando eu uso don't, doesn't, not, se você não tem essa noção, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição também que eu falo sobre isso, ok? Mas continuando, quando falo em cinema, a primeira coisa que eu penso é pipoca. Então vamos dizer, eu como pipoca no cinema. I eat popcorn in the movies. Negativa, I don't eat popcorn in the movies. Pergunta, do you eat popcorn in the movies? E ali você pode dizer, por exemplo, eu gosto de ir ao cinema à tarde. Vamos acrescentar um quando. Vamos lá, I like ir, to go. I like to go. Uma pausa aqui. Se você pensou em I like go, está errado e eu preciso que você assista um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição de quando usar esse to e por que usar esse to. O correto é I like to go, I like to study, I like to eat. E não I like go, I like study, I like eat, ok? Por favor, assista o vídeo que eu vou deixar na descrição. Vamos lá. I like to go to the movies. E por que to the movies e não in the movies? Por causa do go. Também está aqui naquele vídeo na descrição que eu falei das preposições. Assista lá, ok? Então vamos lá. I like to go to the movies quando?
in the afternoon, à tarde, ou de manhã, né? In the morning, você vai trocar ali para o comecinho da noite. I like to go to the movies in the evening. De noitão, I like to go to the movies at night. Olha quantas frases você vai criando, você vai praticando, você vai variando nas formas negativas, interrogativas, você vai acrescentando, trocando os bloquinhos, com quem você vai no cinema. É assim que você vai praticando, tirando as palavras da parte passiva e ativando essas palavras, ok? Você vai ali colocando os bloquinhos, é assim que você vai fluir no inglês, ativando essas palavras, deixando elas na ponta da língua para a hora que você precisar fluir em inglês, conseguir usar essas palavras. Se você quer a minha ajuda, o meu método para fazer tudo isso, porque afinal de contas eu já fiz todo esse trabalho, já separei as palavras e já deixei na ordem correta para te apresentar as palavras para que você consiga ter todas essas palavras ativas na sua mente. Entre em contato comigo, os contatos estão aqui na descrição. Se você gostou deste vídeo, dê um like e verifique se você já está inscrito neste canal, porque daí você vai receber as notificações quando nós estivermos aí fazendo uma live e vai aprender bastante dicas de inglês. God bless you so much. See you soon!